Todos nós sabemos que existem níveis de conhecimento, onde você vai cavando, 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 e quanto mais você cava, mais você encontra aquilo que você não conhecia, que estava debaixo da superfície. Como aquela expressão, a ponta de um iceberg, pois a maior parte do iceberg está debaixo das águas. Ou ainda aquela outra expressão do filme Matrix, até onde vai o buraco da toca do coelho. O assunto de hoje, mapas antigos e suas incríveis discrepâncias em relação aos mapas modernos. Algumas paisagens e paredes de gelo na Antártida, de fato, nos fazem lembrar a série Game of Thrones e aquela grande Ice Wall, a parede de gelo que separa o mundo conhecido do mundo desconhecido. E o fato é que, além de paisagens belíssimas, paredes naturais, icebergs, possivelmente pirâmides e outras cositas más, a Antártida tem muitos mistérios e traz muitos mistérios. E hoje nós vamos estudar o que os antigos mapas dizem da Antártida e do Ártico. Bom, se você gosta desse assunto, já sabe, deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Muitos já viram este mapa feito por Gerardus Mercator, cartógrafo, este que você vê com um compasso na mão. Aquilo que você chama de mapa mundi é, na verdade, a projeção Mercator. Recebe o nome em homenagem justamente ao cartógrafo Gerardi Mercatoris, ou Gerardo Mercator, como o conhecemos. E esse mapa do Mercator é muito conhecido, porque ele relata o Polo Norte de uma maneira um tanto quanto inusitada. De rosa nós temos a América, em amarelo nós temos a Ásia, aqui nós podemos ler Rússia, aqui de rosa países nórdicos, Islândia de amarelo e aqui a Greenland, chamada Groenlândia, que tem esse nome justamente porque era chamada de Terra Verde. A hoje Terra Branca era a Terra Verde da Greenland. Estreito de Anian, que agora conhecemos como Estreito de Bering, talvez por conta desse reino Anian Regnon, que está aqui e que não falamos a respeito também hoje em nossa história. Mas o fato é que no centro nós temos essas 4 terras e esta montanha ao centro. Ok, agora compare o mapa do Mercator com o Polo Norte oficial de hoje em dia. Pera aí, o que aconteceu com essas terras aqui? Será que isso foi uma brincadeira do Mercator? Será que ele colocou essas informações aqui, esses desenhos, porque ele achava bonito a ideia, talvez, de uma montanha no centro do Polo Norte? Aonde foi parar essa parte do mapa? Aqui na chamada Zona Inexplorada do Oceano Glacial Ártico? Que tal darmos uma olhadinha então na versão Mercator do Polo Sul? Esse Atlas do Mercator de 1595, você pode ver a Terra Australis, que significa basicamente, em latim, a Terra do Sul. Observe, veja que havia uma certa harmonia dos mapas antigos com os mapas atuais, exceto por essa barriga à esquerda, a oeste da América do Sul. Mas o maior de todos os problemas é certamente a diferença de tamanho em relação à área. Ora, a área da América do Sul é de 17.840.000 km², e a área da Antártida é de 14.200.000 km². Espera aí, você consegue ver que apenas a metade que aparece da Antártida é maior do que a América do Sul? Que tal aqui? Quantas Américas do Sul você consegue colocar dentro da Terra Australis no mapa do Mercator? Vamos ver. Bom, vamos fazer o teste então, né? Vamos pegar a América do Sul, cortá-la, fatiá-la e colocá-la sobre a Antártida, para descobrirmos quantas Américas do Sul nós podemos colocar na Antártida do Mercator.
praticamente duas, né? Um pouquinho menos do que duas Américas do Sul. A gente pode dizer que uma pontinha dela, que é essa pontinha que está aqui, ó, eu tirei agora, se eu cortar ela em duas, vamos cortar ela em duas, tá praticamente aqui, né? Vamos considerar que tem uma sobrinha laranja aqui, uma sobrinha laranja em cima, e vamos ajudar e vamos deixar elas por elas, uma vez que é só uma pontinha de nada que sobrou, né? E o restante dela, que está ali em cima, aqui, a gente coloca aqui para completar aqui embaixo. Vai ter umas frestinha branca, então deu quase duas América do Sul. Sobrou só aquela pontinha aqui, né? Essa pontinha aqui, nós vamos jogar ela aqui do lado de cá. Quantas Américas do Sul mais cabem aqui? Aqui já foram duas ao todo. Bom, ao invés de mais uma América do Sul, a gente podia colocar uma África, né? Vamos pegar uma África. Vamos colocar uma África aqui, então. Vamos fazer um recorte. Tiramos a África. Vamos trazer ela lá para a Antártida. Bom, você já pode ver que vai dar e sobrar, né? Dá para colocar ela toda aqui e ainda sobra. Qual que é a área da África? A área da África são 30.370.000 quilômetros, tá? Vou fazer uma conta aqui. A área da América do Sul, a gente viu, são 17.840.000. Só que nós colocamos duas Américas do Sul lá dentro, né? Bom, na minha conta aqui, já passou de 66 milhões de quilômetros quadrados. 66 milhões. E ainda tem espaço sobrando aqui para pelo menos mais uma meia América do Sul. Correto? Quer ver, ó? Vamos duplicar ela aqui, ó. Peguei uma camada, dupliquei. Uma metade da América do Sul aqui, né? Dá para dizer tranquilamente que ela cabe, né? Olhando aqui, dá para dizer que ela cabe nesse espaço branco todo aqui, se eu recortar e picotear ela, né? Vamos fazer isso? Inclusive, esse pedaço aqui é a metade maior, tá? Da América do Sul. Transformar, espelhar verticalmente. Tá? Vamos virar um pouquinho. Então, a gente vê que esse espaço aqui, ele vai dar mais ou menos aqui, né? Vamos fazer que ele pega esse pedaço aqui e essa parte aqui vai ficar com esses dois vãos brancos aqui, tá? E ainda vai sobrar um pedaço. Bom, lembrando que essa parte que nós pegamos, ela corresponde a essa parte aqui, ó, tá? Que é o pedaço maior, não é o pedacinho pequeno que nós tiramos da América. É o pedaço maior. Vamos dizer que seja, então, o total dá 17 milhões. Vamos dizer que ele seja mais ou menos aí, vamos para arredondar, para facilitar, uns 10. Né? Vai faltar 17, lógico que dá mais que 10. Deve dar uns 14. Nós vamos pegar uns 10, só para facilitar. Então, mais 10. São 76 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente. Quanto que eles falam que tem a Antártida mesmo? 14 milhões. É um grande problema, porque de 76 para 14, bom, isso significa que pelo mapa do Polo Sul do Mercator, a Antártida ela não era um pouco maior, ela era 5,4 vezes aproximadamente, quase 6 vezes maior, isso que ainda faltou pedaço para computar, dá para dizer tranquilamente que ela era pelo menos 6 vezes maior do que a área que eles dizem que a Antártida tem. Mas o que diz a história oficial, o que diz a ciência a respeito desses mapas antigos? Vamos dar uma olhada na história dos mapas da Antártida. Uau, que mapa bonito esse, né? Vamos até aumentar um pouquinho. Teatrum Orbis Terrarum. O teatro da Terra. Olha que bonito. Terra Australis Nondum Incognita. Coincidentemente, vemos também essa barriguinha aqui, né? Ao lado do Chile. Olha que interessante. Aonde foi parar essa barriga? Porque esse mapa aqui não é do Mercator, é de outro cartógrafo. Este mapa que você está vendo agora é de Abraham Ortelius, de 1570. Este ilustre senhor que você está vendo agora
nesta bela moldura dourada, que assim como o nosso amigo Mercator, também fez uma América do Sul com um certo pneuzinho além das cordilheiras dos Andes. Compare aqui com o Atlas do Gerardus Mercator. E não é apenas isso. Observe que terras verdes, tanto ao norte quanto ao sul. Que belas pastagens e terras verdes na Terra Australis Incognita. Ora, se a Terra Australis Incognita era tão incógnita assim, tão desconhecida assim, então por que os cartógrafos de diferentes nações desenharam coisas tão parecidas como uma Antártida gigantesca, muito maior do que a América? Não te parece estranho isso? Bom, o Ortelius, que você vê nessa bela moldura, está entre os cartógrafos mais famosos da Idade de Ouro holandesa de cartografia, que ocorreu entre os séculos XVI e XVII. E nessa época nós sabemos que os espanhóis já navegavam, e muito bem obrigado, por aquelas bandas, assim como os navegadores portugueses. O fato é que nós vemos claramente que o seu mapa mundial, o seu Atlas, mostra a Terra Australis, ou seja, a Antártida, como sendo de longe a maior massa de terra do mundo conhecido. E ela ocupa a maior parte do espaço sul do Trópico de Capricórnio, quase tocando a ponta sul da América do Sul e se estende até a Nova Guiné. O Atlas de Ortelius foi um dos pilares da navegação e foi atualizado regularmente nas décadas seguintes. Não apenas nós vemos a Terra incógnita, enorme, como também a vemos verde e com nomes de alguns locais, com todo um contorno feito, todo um desenho da costa. Você não desenha uma costa perfeitamente porque você acha que aquela costa é assim. Você desenha uma costa porque você navega e você mapeia ela. Esse era o trabalho dos cartógrafos reais, dos cartógrafos das monarquias da época, dos impérios, das coroas, das companhias, das Índias Orientais, seja inglesa, seja holandesa ou qualquer que fosse. Ok, mas será que esses foram os dois únicos cartógrafos do passado, renomadíssimos cartógrafos do passado, a desenhar a América daquela forma, a Antártida daquela outra forma que acabamos de ver, muito maior do que a América do Sul? Sendo que, no nosso querido globo do Google Earth, ela é menor do que a América do Sul. Houston, we have a problem. Só a título de informação, vamos relembrar aqui. Área da América do Sul, 17.840.000 km². Área da África, 30.370.000 km². Área da Antártida, 14.200.000 km². Portanto, 3.640.000 km² a menos do que a América do Sul. E aqui o nosso amigo Google Earth confirma exatamente isso, né? Você olha aqui o tamanho da América do Sul, que é menor do que a África, de acordo, né? E maior do que a Antártida. Olha só o tamanho da América e olha o tamanho da Antártida. Então a América do Sul é um pouco maior do que a nossa querida Antártida. Certo? Hein, Abraham? O que você acha? O que você acha, Mercator? Tá certo isso? Bom, não segundo o Abraham Ortelius e nem segundo o Mercator, como já vimos. Então vamos ver este outro mapa aqui. Orbis Terrarum de Integro Multis Loci Emenda, autor Petro Plâncio. Esse mapa que você vê agora é de 1590, mais conhecido por sua cobertura do Ártico e do Extremo Oriente do que por sua representação das massas de terra do Extremo Sul. Também um cartógrafo holandês e flamengo. Ele representa a Terra Australis ao sul da mesma forma que o Theatrum de Ortelius, de 20 anos antes. Observe, mais uma vez, o tamanho da massa de terra do Sul. A enorme massa de terra do Sul. E nós podemos ver, com letras muito miúdas,
outras regiões nomeadas. Certo? Enorme. A América do Sul parece que perdeu um pouco aquela barriga, aquele pneuzinho que nós víamos ao lado esquerdo, que os nossos amigos aqui haviam desenhado. Mas ela segue mais gordinha do que o normal, né? Como podemos ver. Agora, olha o tamanho desse Polo Sul. Esse mapa é de 1590. Ah, tem mais um detalhe, tá? Não sei se você já percebeu, mas... lembra do nosso Polo Norte, do Mercator? Uau! Nós estamos vendo ele ali em cima! O Polo Norte daquele jeito que o Mercator desenhou. Que interessante! O que será que está acontecendo aqui? Uau! Magala, podemos ler, na Terra Australis, a Antártida. Aí quando você vai ver qual é a explicação mirabolante que a versão oficial dos fatos, aquela que se você responder diferente você zera na prova, diz a respeito disso, eu não vou dizer que eles estão falando aquilo. Eu vou mostrar para você o que está sendo dito por aí. Estamos aqui no site The Maritime Executive, capital intelectual para líderes. O maluco é brabo. Uma breve história da Antártida e dos mapas. Aqui ele cita, inclusive, que assim como o Plancius que nós vimos agora, trabalhou com materiais produzidos originalmente por um cartógrafo anterior, que é o nosso amigo Gerardus Mercator. Criou seu próprio mapa mundi em 1569 que mostra a Terra Australis da mesma forma que Ortelius faria em seu Atlas de 1570 e Plancius em seu mapa mundi de 1590. Os três que nós já vimos até agora. Este e este. Ou esse aqui, que é um pedaço desse aqui. Só está mais escuro, mas é a mesma imagem. Bom, aqui nós temos um outro mapa mundi. A única diferença deste mapa para os anteriores é que a Terra incógnita, a Terra Australis, ela aparece mais escondidinha, apenas o contorninho dela. Mas segue o mesmo padrão de tamanho, grande, segue o mesmo formato. E será que podemos presumir que foi nessa época que começaram então a apagar essa grande Antártida dos mapas? Olha que interessante. Em 1630, Henricus Ondius II e a Nova Totius. 40 anos depois, este homem fez o seu próprio mapa mundi para a cartografia holandesa. Isso significa 130 anos após os descobrimentos. E ele segue o mesmo padrão. A única diferença é que as marcações são mais tímidas, né? Só vemos o contorno, mas é o mesmo formato. Ele criou seu próprio mapa mundi, inspirado no Mercator. Mas é em 1741 que simplesmente a Antártida desaparece do mapa. No século XVIII, na suposta Idade do Ouro da cartografia holandesa, é que a Terra Desconhecida se torna a Terra Ocultada. Em sua longa tradição de mapas impecavelmente desenhados estava uma representação do hemisfério sul que não tinha a Terra Australis, não tinha a Antártida. Simplesmente não existe. Isso não existe. Segundo a versão oficial, o resultado das representações da Antártida terem sido reduzidas com o passar do tempo se deve às novas explorações nos mares do sul. À medida que os navegadores começaram a aprender a que distâncias os mares se estendiam para o sul, o espaço disponível para a outrora colossal Terra Australis diminuiu naturalmente. Na verdade, as explorações empreendidas no século anterior, segundo a versão oficial, já haviam refutado muitas das hipotéticas dimensões do continente do sul. A Terra do Fogo, por exemplo, revelou-se menor do que se pensava originalmente e descobriu-se que a Austrália não fazia parte de um continente maior. Em 1770, James Cook continuou essa redução, mostrando que a Nova Zelândia não fazia parte da Terra Australis. Aqui temos o nosso amigo James e a sua representação cartográfica do hemisfério sul e da Antártida.
Aqui vemos a Austrália, chamada de Nova Holanda, New Holland, a América do Sul, a ponta da África do Sul e ao centro a Antártida, segundo James Cook. Esse mapa que estamos vendo aqui, de 1609, é de Jodocus Hondius, que também representou a Antártida muito grande, inclusive com canoas próximo dali, sugerindo uma navegação próxima. Até porque já fazia 109 anos que os europeus estavam nas Américas. Então, basicamente, a versão oficial diz o seguinte, que antes de realmente ir até a Antártida, os cartógrafos do passado apenas especulavam sobre como deveria ser como deveriam ser essas terras do sul. O que você acha disso? Qual a sua opinião a respeito? Será que eles realmente apenas especulavam? Ou será que a configuração dessas terras mudou? Ou será que a forma como a Antártida passou a ser representada oficialmente é que foi modificada? O que você acha disso? Qual a sua opinião a respeito? Deixa aí nos comentários do vídeo. Bom, este mapa do século XVIII é o mapa de Boas, um mapa antigo que descreve a Antártida dividida desta forma aqui. Muitos dizem que seu mapa eram apenas hipóteses, que ele desconhecia o Polo Sul. Bom, este outro mapa de Boas, no entanto, não mostra a Antártida partida. Na verdade, não mostra mais a Antártida. Ele mostra apenas um contorno muito grande, né? Onde nós podemos ler Terres Australis ou Antarcticis. E havia a crença de que a Austrália poderia estar conectada à Antártida no passado. Apesar que não parece ser o caso deste cartógrafo, né? Porque ele marca uma divisão claramente ali, separando esse borrão branco enorme, que ele designa como uma possível Antártica, da Nova Holanda, como era chamada a região que viria a ser chamada Austrália. Há também esse outro mapa de Boas, chamado Planisfério. Bastante interessante também. Algo que me chamou muito a atenção em diversos mapas, né, que é o chamado South Sea, o Mar do Sul. Alguns usam inclusive o Oceano do Sul, South Ocean. Aqui embaixo a gente vê Southern Ocean, o Oceano do Sul. Aqui nós temos apenas escrito Antarctic Lands in the Ocean, terras antárticas no oceano. Aqui é o equivalente a uma projeção azimutal, e você vê que ela contorna. Em todos os lados nós vemos o mesmo escrito, Antarctic Lands. Então olha que interessante, há uma diferença aqui. O que será essa diferença? Antarctic Lands of the Indian Sea, do Oceano Índico. Antarctic Lands no oceano, terras da Antártida no oceano. E Antarctic Lands of the Great Sea, do Grande Mar. Que grande mar é esse? Porque aqui nós vemos claramente o Pacífico representado, os outros mares representados, mas aqui existe um Great Sea. Isso é muito interessante. Seria esse o grande mar das terras além? O que você acha? Aí tem também algo muito interessante que deve ser levado em conta, que é o mapa dos Piri-Reis, de 1513. Este mapa aqui, que segundo a maior parte dos especialistas, traça uma parte da costa do Brasil, da costa da África, da Espanha e o sul, a Antártida também, sem gelo. E com terras, com toda a costa bem detalhada, e diversas representações de barcos, enfim, navios, barcos maiores, menores.
Aqui temos outra do mapa de Piri Reis. Há também quem diga, no caso, que esta parte aqui não seria o Brasil, mas é uma outra linha de estudo, né, que seria também parte da Antártida. Eu particularmente penso que possa ser sim o Brasil, justamente pela semelhança que você tem entre a costa da África aqui e o Estreito de Gibraltar, dividindo o Oceano Atlântico do Mar Mediterrâneo e aqui a Península Ibérica acima, né? Então é muito parecido realmente. Mas aqui embaixo chama muito a atenção que nos mapas anteriores que nós vimos, parece que antes havia uma proximidade maior da América do Sul com a Antártida. Como nesse caso aqui desse mapa que acabamos de ver. Observe como a América do Sul está bem próxima, realmente, da chamada Terra Australis, como é chamado ali no mapa, essa região. E os outros mapas também trazem esse mesmo formato aqui. Ou esse outro mapa aqui também, de Oronteus, Finé, que traz a Antártida desta forma, colada no sul da América do Sul, como você vê embaixo ali, e sem gelo. Similar, portanto, ao sul do mapa de Piri Reis aqui, esse fragmento deste mapa de Piri Reis, feito pelo almirante Piri Reis, que era um almirante na Constantinopla durante o reino otomano, o Império Otomano, e os próprios escritos do mapa Piri Reis dizem que o mapa de Piri Reis foi feito baseado em mapas mais antigos. Ora, como podem ter mapas mais antigos que o mapa de Piri Reis se ele data de 1513? Apenas 13 anos após o início dos descobrimentos pela cronologia oficial. A perfeição espanta. Os cortes na costa foram utilizados inclusive para basear mapas mais modernos, muito mais modernos que o mapa de Piri Reis. Então será que houve um período não muito distante onde a Antártida não tinha gelo? Será que houve uma outra configuração? Será que esta é a verdadeira configuração da Antártida? Gelo e fogo. Dois elementos muito importantes, presentes neste universo e talvez na história do desenvolvimento do mundo conhecido. Como assim? Você está vendo agora o extremo sul da América do Sul, região da Patagônia, Argentina, a ilha da Terra do Fogo, Tierra del Fuego, abaixo do Estreito de Magalhães. A Terra do Fogo, portanto, está ao lado do gelo da Antártida. Este antigo mapa de Urbano Monte é muito interessante, é particularmente interessante, porque mostra uma Terra del Fuego muito diferente do que acabamos de ver. O fato é que este incrível planisfério de Urbano Monte mostra a Terra del Fuego, a Terra do Fogo, um pouco diferente da Ushuaia que nós vemos neste ficheiro da NASA, divulgado pela Agência Espacial Norte-Americana. Mas olha que interessante, é que nós vemos que todo o contorno, né, ele é coberto por uma nuvem densa, provavelmente uma nuvem densa polar, oriunda da Antártida, como se estivesse até cobrindo algo. Uma informação que talvez nem todos saibam é que Terra do Fogo, junto com a Antártida Argentina e ilhas do Atlântico Sul, é a província mais meridional da República Argentina, localizada na região patagônica. E esta é a região que ela engloba. Esta região aqui da Argentártida, né, como é chamada, é a região que a Argentina reivindicou o direito e a territorialidade. E todas essas reivindicações foram suspensas desde o Tratado da Antártida. Tratado assinado dia 1º de dezembro de 1959 pelos países que reclamavam a posse de partes continentais da Antártida, firmava o compromisso dessas nações a suspender suas pretensões territoriais por período indefinido. A título de curiosidade também, as Falkland Islands, ou as Ilhas Malvinas, que pertencem à Inglaterra e que a Argentina reivindicou em 1982, levando a uma guerra, um conflito entre a Argentina e a Inglaterra, que a Inglaterra venceu, havendo, portanto,
um declarado interesse internacional nessa região, um interesse britânico. Voltemos então ao mapa de Urbano Monte. Vamos observar aqui. Neste local é marcado o Estreito de Magalhães. E aqui já é a Terra del Fuego. E observe o tamanho da chamada Terra del Fuego aqui. É realmente um continente, praticamente. Toda essa marcação em vermelho. E mostrando também o chamado Oceano do Sul, Glaciato, onde inclusive havia um rei, que é o rei de Portugal. Que é interessante, né? Que dá a entender que Portugal já havia penetrado nesta região ao sul da Terra do Fogo de Urbano Monte, que trazia ainda algumas outras ilhas, né? E aqui nós temos uma figura interessante, né? O rei da Polônia. Que curioso isso, né? Países eslavos aí, então, será que estavam ativos nessa época, nas grandes navegações? Mas observe aqui essa entrada, que leva ao Oceano Glacial do Sul, segundo este mapa de Urbano Monte. Aqui nós vemos uma outra terra, inclusive, com criaturas míticas desenhadas. Aqui podemos ver um centauro. E aqui algo que parece ser um dragão. E o nome é Terra Galega. Como que galega, né? A Groenlândia, no norte, também pode ser lida como Terra Verde, no Polo Norte. Mas o fato é que essa enorme Terra del Fuego, aqui para o sul, levou alguns pesquisadores a muito especularem a respeito desta configuração do nosso sul. Observe aqui marcado o misterioso Cabo Horn, o Estreito de Magalhães, o Canal de Beagle e o Ushuaia. Será que temos mais um continente? Vamos dar uma olhada em algumas evidências no decorrer desse vídeo. Esse mapa de Buache, de 1739, nos mostra exatamente isso. Olha só como ele traçou o mar glacial antártico, no Círculo Antártico, com um pedaço de terra separado do restante. Compare agora com o mapa de Urbano Monte, que acabamos de ver. O da esquerda é de 1739, o da direita é de 1500. E acredito que podemos ver algumas semelhanças, né? Nesta terra especificamente, a Terra del Fuego, uma terra de fogo e gelo no sul da América, em plena Era do Gelo. Isso é muito interessante. Bom, você está num canal do YouTube, então já sabe, deixa o like e se inscreve no canal. Embaixo do vídeo tem o sininho de notificação. Marca lá para receber as notificações dos vídeos do canal Além da Nuvem. Vambora. Nós vimos diversos mapas que mostravam a Antártida sem gelo, antes do último inverno chegar. Como assim, Márcio? O último inverno? Bom, isso me lembra O Mundo de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin, o autor de Crônicas de Gelo e Fogo, que apesar de ter sido um grande best-seller, a maioria de nós ficou conhecendo apenas com a série da HBO, Game of Thrones, que conta a história de um mundo definido por gelo e fogo, onde algumas famílias brigavam pelo Trono de Ferro. Isso, é claro, até que o inverno chegasse. Winter is coming. E todos temiam a chegada do rigoroso inverno e todo o mal que viria com ele. Das terras além da grande muralha de gelo que dividiam o mundo dos vivos, do terror do inverno gelado e as criaturas que vinham com ele. Esse mapa coloca as terras do mundo de Game of Thrones dispostas, de modo a podermos ver e situar. Este mapa mundi de Pietro Visconti mostra o nosso mundo, segundo o autor, em 1321. E este mapa aqui
O mapa Mundi Bianco é uma tentativa de representar o nosso mundo em 1436, antes, portanto, das grandes navegações que chegariam às Américas. Aqui nós temos o mapa da Terra de Fogo e Gelo, de Game of Thrones, à sua direita. E à sua esquerda você vê o mapa que Fernão de Magalhães teria usado para chegar às Terras do Sul. Qual seria o formato da Terra antes do grande inverno chegar? Segundo estudo realizado na Universidade do Arizona, a temperatura da Terra na Era do Gelo, que os cientistas estimam ter ocorrido há 20 mil anos atrás, era de 7,8 graus Celsius, o que é somente 6 graus Celsius a menos do que a temperatura média da Terra no século passado. E o que é mais interessante, segundo os cientistas, nós ainda estamos numa Era do Gelo, pois em termos glaciológicos, o termo Era do Gelo implica a presença de extensos mantos de gelo tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. E segundo esta definição, encontramos-nos ainda numa Era do Gelo, pois tanto o manto de gelo da Groenlândia como o manto de gelo antártico ainda existem. Portanto, a Era do Gelo mais recente atingiu o seu ponto alto durante o último máximo glacial, há cerca de 20 mil anos atrás. Outra informação interessante é a respeito da cientista que está prevendo uma mini Era do Gelo em 2030, Valentina Zarkova, da Universidade de Nortúmbria, que se baseia nos movimentos de duas ondas magnéticas produzidas pelo Sol. Segundo ela, o modelo apresentado e os dados apresentados possuem 97% de precisão. Este modelo dos cientistas russos é um modelo matemático que prevê mudanças globais e que a Terra começará a se resfriar a partir de 2021, para entrar em uma mini Era do Gelo em 2030. E logicamente que jornais da grande mídia já se apressaram em chamar isso de um mito, até porque contraria todo o discurso baseado no aquecimento global. Então ainda há um debate em relação a isso. Mas vamos em frente. A expressão Era do Gelo, ou Idade do Gelo, período glacial ou era glacial, é utilizada para designar um período geológico de longa duração de diminuição da temperatura na superfície e atmosfera terrestres, resultando na expansão dos mantos de gelo continentais e polares, além dos montes alpinos. Ao longo de uma Era do Gelo prolongada, ocorrem períodos com clima extra-frio, designados glaciações, intercalados por períodos de clima menos frio, chamados de interglaciais. Portanto, presta atenção nessa parte, em termos glaciológicos, ou seja, o estudo das eras glaciais, o termo Era do Gelo implica na presença de extensos mantos de gelo tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Ora, não é isso que nós temos hoje? Mantos de gelo na Antártida, mantos de gelo na Groenlândia. Inclusive a Groenlândia era chamada de Greenland, Terra Verde, e hoje está debaixo do gelo. Portanto, ainda estamos no período do inverno glacial. Apenas encontramos um momento de menos frio. O ápice já passou, o inverno já veio, digamos assim. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Saindo um pouco da Antártida, vamos para Brasília. Mas será que temos que sair da Antártida para conhecer Brasília? Neste belo mapa de Oronce-Finé, podemos ver esta representação interessantíssima da Antártida. Aqui temos ele em cor. Esse mapa é de 1540 e chama atenção para essas duas regiões aqui. Além de vermos a América aqui, nomeado inclusive o sul da América do Sul, nós vemos também nomeado aqui esta região chamada Brasília Regio, que quer dizer região. A pronúncia correta é Brasiliae. A primeira referência ao nome Brasília em mapas antigos. Sim,
ela estava na Antártida. Que região é essa da Antártida? Como essa região já era conhecida e nomeada nessa época? Outra região citada é essa, Patalis. No centro nós vemos uma marcação chamada Círculos Antárticos. E em latim, abaixo de onde está escrito Terra Australis, região da Terra Australis, como era chamada, nós temos esta frase aqui: Center inventa fede non dupleni cognita, que em latim significa centro, ela foi encontrada, mas ainda não totalmente conhecida. Isso é um problema, pois como vimos no vídeo anterior, a Antártida, para a versão oficial dos fatos, ainda não tinha sido avistada nessa época. Eu estou aqui agora no site da National Geographic e o título da matéria é Quem realmente descobriu a Antártida? Depende para quem você pergunta. Em 1820, 2 expedições rivais partiram para o continente gelado, mas apenas uma poderia ser a primeira. Basicamente, uma expedição russa e uma expedição britânica partiram, disputando quem, como está escrito aqui, entre aspas, descobriria o continente gelado. A Terra Australis Incognita, que significa basicamente Terra Desconhecida do Sul, em latim. Diz também que o capitão James Cook passou 3 anos procurando por este continente durante sua segunda viagem de 1772 a 1775. É alegado que ele chegou ao Círculo Antártico, mas não até o continente Antártico. Aqui vemos o capitão James Cook, explorador da Marinha Real Britânica e também membro da Royal Society, a Sociedade Real da Inglaterra. Bom, então em 1819 a Rússia encarregou Fabian von Bellinghausen de navegar mais ao sul do que James Cook. E em 27 de janeiro de 1820 ele avistou gelo sólido, uma terra que agora é conhecida Terra da Rainha Maud. 3 dias depois, o oficial da Marinha Britânica, Edward Bransfield, avistou a ponta da Península Antártica. Essa é a versão oficial. Os americanos não ficariam muito atrás e John Davis, caçador de focas e explorador, foi a primeira pessoa a pisar em terras antárticas pela história oficial em 1821. Então, basicamente, a versão oficial diz que, de repente, em 1819, do nada, rolou uma corrida do gelo. Não uma corrida espacial, uma corrida para ver quem iria descobrir a Antártida. Entre Inglaterra e Rússia, 2 grandes potências da época. E a expedição russa chegou apenas 3 dias antes que a expedição britânica. E já no ano seguinte, reza a ciência, ou a lenda, porque nesse tipo de situações as coisas se confundem um pouco, o que é de fato ciência, o que é lenda, o que é versão oficial. Uma vez que o obscurantismo é que impera, em 1821, um americano fincou então a bandeira na Antártida. Tá, mas e os mapas anteriores que contrariam essa historinha para boi dormir? Pergunta número 2. E o que afinal levou essas 2 nações, Rússia e Inglaterra, de repente saírem como que disputando uma corrida para ver quem chegaria primeiro, lá pelas bandas da Terra del Fuego, a Terra do Fogo, agora coberta por gelo? Temos o primeiro problema aqui porque estamos falando de 1820 contra 1540. São 280 anos de diferença. Com esse mapa que vamos ver agora, de 1781, de Boas-Neneville, uma projeção polar, que é o equivalente à projeção azimutal equidistante, também estudamos este mapa em vários detalhes dele, né? No formato. E tem um problema aqui. O primeiro problema é o Porto de Drac, datado aqui de 1577, nas terras antárticas. Esse mapa particularmente ele é bem interessante porque ele traça várias rotas glaciais, né? Como essa aqui, rota de M. Halley de 1700,
por M. Halley, Rota do St. Louis em 1708, Rota de Drac e o Porto de Drac, já em terras antárticas. Esta rota que nós vemos aqui é a Rota de Magellan, de 1520, que é a Rota de Magalhães, né? Então vale notar que Magalhães fez essa rota em 1520, ou seja, 300 anos antes da descoberta da Antártida. Então é uma história muito mal contada essa, né, de que ninguém conhecia a Antártida. E você sabe o que é esse vermelho marcado aqui, que vai desde a Austrália, continente austral, está escrito aqui, continente do sul, diga-se de passagem, passando aqui por essa parte da Ásia, da Rússia, da América do Norte, da América Central e da América do Sul, até a ponta dela aqui. Você sabe o que é isso daqui? Pela legenda, significa, em francês, terras inclinadas ao grande mar. Aqui nós temos um grande mar descrito. Mas será que este é o único grande mar? Terras antárticas que devem bloquear o grande mar. Então, esta região aqui já era considerada parte deste grande mar, e observe que não está falando do Pacífico. Aqui nós temos o chamado Mar do Sul, o Mar Setentrional, que é o Mar do Norte, o Mar do Sul do Pacífico, e aqui já começa a falar em grande mar, e aqui fala sobre contornar o grande mar. Então seriam áreas voltadas para o chamado grande mar. Seria este grande mar o mesmo mar que conduz as terras para além da Antártida? Do outro lado não há nada de anormal, é o Oceano Índico, normal, abaixo da Índia. Aqui nós temos o Oceano Meridional, e apenas é chamado Atlântico nessa região aqui, entre a Península Ibérica e o norte da América do Sul, América Central e América do Norte, que está representada bem menor aqui do que a América do Sul, né? Devido às distorções, que são inclusive nomeadas e pontuadas estas distorções aqui, tá? Nessa parte escrita do mapa. Aqui com a rota do Abel Tasman, né, da terra da Tasmânia, de 1642, já bem ao sul, inclusive passando bem ao sul da África do Sul. E aqui em cima nós temos as terras antárticas que devem limitar o grande mar. Estudos como esse nós estamos desenvolvendo no projeto Formate de uma forma ainda mais didática, no formato de aulas realmente. Então, se você deseja estudar conosco, apoiar essa pesquisa, venha para o projeto Formate. Entre no Instituto Licentia e vamos somar forças sobre esse e outros temas importantes. Instituto Licentia, porque a verdade importa. Embarque em uma jornada fascinante pelo cosmos com o curso Formate. Descubra os segredos ocultos da cosmologia, mergulhe nas teorias sobre o formato da Terra e desvende os mistérios da origem do universo. Em um mundo onde as discussões sobre o verdadeiro formato da Terra e do universo fervilham, este curso é o seu guia definitivo para explorar esses enigmas. Com a orientação de especialistas renomados e conteúdo exclusivo, o Formate promete abrir sua mente para novas perspectivas e teorias inovadoras. Já imaginou se você pudesse encontrar todas essas teorias e suas possíveis respostas em um só lugar? Quanto tempo você economizaria em sua busca? Prepare-se para desafiar suas crenças, expandir seu conhecimento e se encantar com as maravilhas do universo. Não percas a oportunidade de se tornar um conhecedor do assunto e participar de discussões profundas e estimulantes. Inscreva-se agora no curso Formate e embarque nessa jornada cósmica rumo ao conhecimento.